7 tipos de cansaço e como identificá-los. Veja aqui. Arthur, existe um lugar onde está escrito exatamente na pedra quais são os cansaços? Existe um consenso geral? Não. O que eu estou falando aqui para você são teorias. Não tem um consenso absoluto sobre os tipos de cansaço. Eu gostei dessa matéria porque eles têm quase os que eu acredito que são os mais úteis. Eu vou discordar de uma coisa ou outra aqui, e eu sempre falo isso quando estou fazendo meus reacts. É por isso que eu gosto de reacts, eu gosto de coisa que está na internet, né, que estão na internet, e ver o que se fala aí para ver o que eu concordo ou não de fato no meu posicionamento enquanto psicólogo. Mas eu achei que os desse aqui se aproximavam muito, e eu acho que eles dão uma base bem legal para nós, e eu vou discutir um pouco os que eu discordar. Mas assim, não existe um consenso mesmo dentro da psicologia sobre quais são os tipos de cansaço, tá? Então, se você perguntar para outros psicólogos, talvez eles se embasem de uma maneira um pouco diferente, e tá tudo bem, não é que eu estou errado ou eles estão errados. Eu simplesmente estou selecionando as teorias e hipóteses que a gente tem, que eu acho que são as mais úteis segundo os meus estudos e a minha prática clínica, tá bom? E eu quero tentar passar isso para vocês, para filtrar para vocês aqui, já que eu tenho todo um treinamento para tentar identificar o que eu acho que é mais útil e mais saudável de um ponto de vista psicológico, beleza? Então vamos entrar de cabeça, vamos começar aqui. E para quem está vendo pela primeira vez, já que faz um tempinho que eu faço isso, lembrando que eu literalmente vou lendo a parada aqui, vou reagindo e vou trocando ideia com vocês, beleza? Então vamos lá. Você já se perguntou quantos tipos de cansaço existem e como diferenciá-los? Cansaço não é apenas uma sensação de falta de energia. Ele pode ser sintoma de diversas condições, desde o estresse do dia a dia até questões de saúde mais complexas. Nesse artigo, apresentaremos os diferentes tipos de cansaço, ajudando você a identificá-los e, mais importante, a encontrar formas de lidar com eles. Continue lendo para conhecê-los e melhorar seu bem-estar. Cansaço pode ser um sintoma de um transtorno? Pode ser sintoma de um transtorno maior que está acontecendo, ok? Ele pode estar numa constelação de sintomas, vamos dizer assim. Pode sim ser sinal de um sintoma, um sinal de um transtorno mental, de uma síndrome, ou às vezes até de um transtorno no geral, uma doença, alguma coisa assim. A fadiga física, por exemplo, pode ser desde um sintoma de depressão até alguma coisa como uma fibromialgia, ok? Mas pode ser simplesmente um cansaço por você estar muito sobrecarregado fisicamente. E por isso que eu falo, né? É bom a gente aprender qual é a opção mais fácil para identificar rapidamente, para colocar em prática as estratégias mais fáceis de resolver. Se a gente tem essa possibilidade, se é alguma coisa fácil de vez em quando, vamos resolver o mais rápido possível para não ficar sofrendo à toa, né? Então vamos lá para os 7 tipos de cansaço. Cada tipo de cansaço, seja físico, mental, emocional ou qualquer outro, tem suas características e impactos específicos. Ao compreender essas diferenças, podemos não apenas identificar melhor o que estamos sentindo, mas também adotar estratégias mais eficazes para aliviar e gerenciar essas sensações. Até agora está impecável, não tenho nada a adicionar ou a corrigir. Vamos para o primeiro, e eu estou feliz que eles colocaram o cansaço físico como número 1, porque, como eu falei mais cedo, é o que geralmente a gente sabe identificar, é o que a gente aprende, por exemplo, na aula de educação física, né? A gente sabe que quando a gente está cansado, a gente sabe falar para o professor de educação física que está cansado, que não está mais aguentando, né? Mas agora, você já viu um aluno falar para a professora de matemática: professora, eu estou estafado cognitivamente, eu não sei se eu não estou mais conseguindo prestar atenção na aula. É uma coisa bem não usual, né? Mas agora falar, professor, eu cansei, eu não quero mais jogar futebol. Cara, isso aí a gente fala. Tanto que quando a gente fala cansaço, é bem comum que a gente esteja usando como sinônimo especificamente de cansaço físico, né? Então, vamos lá. O cansaço físico é o mais comum dos tipos de cansaço. Ele acontece quando você exige muito do seu corpo, seja em exercícios, trabalhos manuais ou até mesmo em atividades do dia a dia. Então você está literalmente com os teus músculos cansando, você pode estar com pouca... literalmente a tua energia, né? Fontes de caloria fáceis no seu sangue. Às vezes você está com a... Ai, me fugiu o nome.
quando você está com poucos açúcares no sangue, você tem aquela baixa, não é insulina, é a baixa glicose, né? Uma baixa glicose no sangue. Então você tem vários elementos físicos já muito bem estudados e estabelecidos da biologia, da fisiologia do seu corpo, que vão gerar o que a gente tem de sensação de cansaço físico, ok? Como que a gente geralmente identifica? Isso aqui eu vou passar bem rápido porque, de novo, esse é o mais fácil da gente perceber. Os sintomas do cansaço físico costumam ser fáceis de identificar. Não é necessariamente que eles são fáceis, eu diria que todos são fáceis, mas eles são fáceis mais do que os outros porque a gente aprende a identificar mais facilmente. Dores musculares, ok. Sonolência, dificuldade de concentração. É interessante porque eu geralmente não coloco dificuldade de concentração como sendo uma coisa comum do cansaço físico, mas ela pode acontecer. A glicose e tudo mais na baixa do sangue, né? A baixa glicose no sangue e tudo mais é algo que pode afetar o cérebro. Né? De novo, o corpo é todo junto e misturado, uma coisa vai afetando a outra em cadeia. Mas é incomum ver isso como sendo uma das coisas principais sendo colocadas, geralmente é algo muito mais secundário. Sensação de exaustão, necessidade de descanso físico, isso aqui é muito importante. A gente sente, eu trocaria até a palavra necessidade pela palavra instinto, um impulso que a gente sente, assim, uma vontade de, cara, parece que automaticamente eu tenho vontade de não usar meus músculos, não fazer com alguma coisa que me deixe sem fôlego. Eu tenho vontade de ficar paradão, descansando, né? Terminou a aula de educação física, a pessoa saiu do treino, saiu da academia, quer se jogar em algum lugar e não quer levantar por alguns minutos, né? E assim, dá pra gente colocar mais 1 bilhão de sintomas. Nenhum desses, nem as coisas que eu vou falar, vai ser uma lista exaustiva. Ok, acabei de perceber que foi sem querer, tá? Mas não vai ser uma lista exaustiva sobre as exaustões sobre os sintomas das exaustões que a gente tem. Mas vou dar um exemplo que não está aqui, mas que é uma coisa assim que, por exemplo, eu que fiz academia várias vezes ao longo da minha vida, né? Principalmente quando eu estava começando a academia, eu mudava de treino, pegava uma quantidade maior, né, de peso na academia para treinar, por exemplo, bíceps, né? Que é essa parte aqui do braço, que vai fazer aquele movimento de puxar o braço para cima. Ou às vezes até tríceps ou alguma coisa assim, se eu pegava muito pesado com essas partes, essa musculatura específica ficava muito cansada. E daí é aquele negócio, você vai pegar você chega em casa, você quer tomar um copo de água, você pega o copo, né? Vamos pegar aqui minha garrafinha, e você vai tentar fazer um movimento de levantar ela, cara, parece que teu músculo não tá respondendo, parece que ele não tá funcionando, você tá tremendo assim, parece que você tem que tipo, ok, acho que eu vou abaixar meu corpo inteiro para tentar tomar água, sabe? Isso, por exemplo, é um sintoma muito claro de você estar com cansaço físico naquela musculatura do corpo. Então, olha quão diferentes podem ser. E uma coisa importante aqui, geralmente cada pessoa vai sentir um grupo de sintomas de maneira mais intensa do que outros grupos de sintomas para cada cansaço. Então, nem todos os sintomas de cansaço você vai ter para os cansaços que a gente está falando aqui. Às vezes alguma pessoa vai sentir mais dor, outra vai sentir mais a incapacidade de mexer. Isso a gente vai falar para todos, ok? Todos pensem assim. Você não precisa ter todos os sintomas. Provavelmente você vai ter sintomas que são mais comuns seus e talvez um amigo seu tenha outra parte dos sintomas mais comuns. Só que do mesmo cansaço. A gente tem essas características individuais também. Então não vamos generalizar completamente, tá bom? E aí a gente avança aqui nele falando como lidar com cansaço físico. De novo, vou passar bem rápido. Esse tipo de cansaço é uma resposta natural do corpo ao esforço excessivo. Geralmente, uma boa noite de sono ou um dia de descanso podem ser suficientes para recuperar as energias. No entanto, é importante sempre manter uma alimentação balanceada e hidratação adequada para ajudar na recuperação muscular e na prevenção do cansaço físico. Além disso, atividades de recuperação ativa, como alongamentos leves ou uma caminhada tranquila, podem auxiliar na circulação sanguínea e acelerar o processo de recuperação. Então perceba, você pode fazer algumas coisas para prevenir um pouco os sintomas, se você for fazer alguma coisa que vai exigir você ter um cansaço físico, mas a palavra-chave é descansar fisicamente. Né, que ok, agora que você já está cansado, descansa, se alimenta bem, se hidrata, né, todas as coisas que têm a ver com automanutenção física, ok?
Então, isso aqui também dá um certo spoiler para a gente. Por que a gente se sente cansado com qualquer tipo de cansaço? Porque algum mecanismo, algum processo, algum órgão do nosso corpo, estou considerando o músculo como sendo órgão no caso, né? Mas alguma parte do nosso organismo foi utilizada de uma maneira que ela chegou no limite, e daí ela não tem mais capacidade de continuar funcionando, ou, no mínimo, ela tem capacidade de continuar funcionando, porém o nosso organismo manda uma mensagem de que se a gente continuar, a gente vai ter algum tipo de consequência negativa. Quem sabe, por exemplo, o cansaço físico, uma lesão muscular, que vai ser muito mais difícil da gente recuperar do que simplesmente a gente só parar e descansar um pouco. Ok? Isso vai servir para todos os cansaços, é por isso que eles existem. Então, aqui, nenhuma novidade, mas eu acho que serviu como um template, como um molde muito bom para a gente parar para pensar sobre os outros.